Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Se inscreva, participe e compartilhe. Este salmo fará você compreender melhor o que é o verdadeiro arrependimento. Pela natureza humana, a pessoa tende a não querer comentar sobre sua queda. Porém, aqui neste salmo, o rei Davi resolveu comentar e deixou escrito o que houve em sua vida pessoal. Por isso, hoje, este salmo serve para nós como orientação, porque mostra como age um coração verdadeiramente arrependido. Deus amava Davi e o corrigiu quando pecou. E o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, se humilhou diante da presença do Senhor. E é isto o que vamos ver aqui. Como agiu o rei Davi após ser corrigido por Deus? Neste salmo, o rei Davi fala sobre a sua queda e seu arrependimento. Este salmo serve para todos nós, serve para mim e serve também a você, e nos faz compreender melhor o que é um verdadeiro arrependimento. Por que Deus perdoou Davi? Este salmo é repleto de sentimentos e revela a seriedade do pecado diante de Deus. Este salmo mostra a importância de termos um coração contrito diante de Deus para que possamos obter o perdão. Na primeira carta de João 2, versículo 1 e 2, está escrito: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Não pequeis, mas sabemos que o perdão é um presente gratuito de Deus para quem se arrepende com um coração contrito. Não basta apenas pedir perdão de uma maneira formal. Deus quer um coração contrito, como o coração que vemos aqui. Deus quer que tenhamos um coração como o coração que encontramos aqui em Davi. Este é o coração que Deus deseja para todos nós. Vejamos o que está escrito em Miqueias 7:8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Aqui neste salmo, o rei Davi reconhece que caiu, ou seja, que pecou. E, se não reconhecermos que pecamos, não conhecemos o perdão de Deus. Davi começa pedindo a Deus misericórdia, não justiça. O próprio salmo começa com as palavras: tem misericórdia. Davi inicia abordando a Deus, pedindo compaixão, com base no amor de Deus. Ele não diz meu Deus, mas apenas ó Deus, porque ele sabe que o seu pecado é tão sério e tão grave que ele não ousa se identificar com Deus. Ele estava realmente arrependido por seu pecado e não havia nele coragem de se dirigir a Deus como meu Deus, como vemos em outros salmos. Davi se apresenta diante de Deus verdadeiramente humilde, sabendo não ser merecedor de absolutamente nada de Deus. Então, ele olha para a benignidade e a compaixão de Deus, querendo apenas misericórdia da parte de Deus. Davi compreendeu que apenas na base da compaixão e da misericórdia de Deus é que podemos pedir perdão e que não o merecemos de forma alguma.
Isso ocorre porque o pecado é infinitamente grave aos olhos de Deus. Para entender melhor a gravidade do pecado, devemos compreender mais o que é a santidade de Deus. O nosso pecado é uma ofensa, é uma transgressão absoluta contra a infinita santidade de Deus. Nós claramente merecemos punição eterna. Não temos nada a oferecermos a Deus, senão apenas o nosso pedido de perdão. E, portanto, a única maneira que temos de obtermos o verdadeiro perdão de Deus é através da misericórdia do Senhor. E é assim que Davi se dirige a Deus. Davi pede a Deus, com base em seu caráter, que apague o seu delito, que apague o seu pecado, a sua maldade. Davi suplica a Deus para que apague as coisas horríveis que ele havia praticado. Davi tinha consciência. Se ele chegasse ao julgamento de Deus com esses erros, ainda em seu registro, ele não teria esperança de vida eterna. Davi então identifica esses erros como sendo seus e pede a Deus que apague as suas transgressões, as suas manchas de rebeldia. É possível identificarmos aqui a diferente maneira do falar de Davi comparadamente a Adão, quando respondeu a Deus ao ser indagado sobre o seu pecado por ter comido o fruto proibido. Adão tentou se justificar, passando a culpa toda para Eva, que por sua vez a descarregou sobre a cobra. Em vez disso, Davi assumiu tudo o que ele fez. Ele reconhece que é totalmente culpado por seus pecados e quer ser perdoado, e assim ter todo o seu pecado cancelado. Será que agimos ou agiríamos assim também? Você tem um coração assim, no que diz respeito aos seus pecados? Você consegue reconhecer que a falha é toda sua perante Deus? O rei Davi, ele pede para ser lavado e purificado. Assim, ele reconhece que está contaminado gravemente por seu pecado e que a mancha do seu pecado o separa de Deus. Agora, vemos Davi com o coração verdadeiramente arrependido e contrito por causa do pecado. Ele sente o peso do seu pecado esmagá-lo, a ponto de não conseguir pensar em mais nada. Então Davi reconhece completamente a gravidade do seu pecado. Davi não tinha paz em sua alma porque estava aflito pelo seu pecado e pela separação que o pecado causou entre ele e Deus. Davi compreendeu que o seu pecado era contra Deus. Assim devemos agir nós, compreendermos que, antes de tudo, o nosso pecado é sempre contra Deus, mesmo quando pecamos contra outra pessoa. Fazemos isso antes de tudo e sempre contra Deus, porque o pecado é desobediência à lei estabelecida por Deus. Davi fez o que é ruim aos olhos de Deus, porque ele pecou precisamente na presença de Deus. Muitas vezes, a pessoa pensa ou imagina que peca em segredo e que o seu pecado estará oculto aos olhos de Deus. Pode até ser que a pessoa consiga esconder de outras pessoas, mas nada está oculto ou escondido diante de Deus. Por mais que a pessoa peque no local mais oculto ou mais secreto que possa existir, mesmo assim, é totalmente visto por Deus e o pecado está diante dele. Todas as vezes que pecamos contra Deus, desprezamos a Deus e aos seus ensinamentos. E de fato, Deus está certo quando fala contra o nosso pecado. Ele está certo quando ele nos julga e quando ele nos condena, porque merecemos a condenação e um castigo eterno devido aos nossos pecados. O maior problema do pecado não é principalmente o mal que causa a nossa vida,
mas é pela ofensa que causamos contra Deus. O rei Davi compreendeu esta verdade. E esta é a verdade que nós devemos compreender. Davi sabia que ele era um pecador e reconhece que o pecado faz parte de si. Portanto, ele reconhece que não foram as circunstâncias que o fizeram pecar, mas que ele pecou porque o pecado fazia parte dele. Davi tem consciência de que ele não nasceu puro e depois foi influenciado pelo mundo, mas que o pecado foi transmitido de geração para geração. De fato, a Bíblia relata claramente que, de Adão, o pecado se estendeu a todos os homens, porque Adão é o ancestral de todos. Em Romanos, capítulo 5, versículos 12 e 13, está escrito: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Através de Adão, isto é, por um homem, o pecado entrou no mundo, se estendeu a todos os homens e é transmitido de geração em geração. O único homem que nasceu puro e sem pecado é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo não é um pecador por natureza humana. Davi reconheceu que era um pecador por natureza humana. Portanto, ele não era um pecador porque peca, mas peca porque era um pecador. Portanto, é importante compreendermos que não podemos pedir perdão justificando fatores externos a nós mesmos. Se conseguirmos compreender que nós mesmos somos os próprios culpados pelo nosso pecado, assim conseguiremos não apresentar razões pelas quais pecamos, mas sim reconhecer que veio de nossos próprios corações e confessarmos o nosso pecado diante da presença de Deus. Davi simplesmente reconheceu que pecou, e é assim que nós devemos fazer. Davi declara que Deus ama a verdade. O ser humano se preocupa com as aparências, se preocupa com o exterior da pessoa e verificam os comportamentos externos da pessoa. Mas Deus deseja um coração puro. Deus quer um coração firmado em sua verdade. Davi está reconhecendo que, quando pecou, a condição do seu coração se opunha ao que Deus queria. Portanto, Davi está vendo e manifestando a gravidade do seu pecado e o quanto ele desagradou a Deus. Então, Davi pede a Deus a alegria. Ele deseja que Deus lhe dê um coração puro e um espírito firme, para não ser rejeitado na presença de Deus. Davi espera e, pela fé, reconhece o perdão que ele receberá de Deus e fala do que ele deseja fazer quando tiver obtido perdão de Deus e estará novamente em comunhão com Deus. O coração de Davi não deseja obter benefícios para si mesmo, mas que Deus seja conhecido e glorificado. Davi deseja celebrar a justiça de Deus com júbilo. Davi proclama a essência da salvação, isto é, que o homem não pode fazer nada para merecer e que o perdão e, portanto, a própria salvação são um presente de Deus por ele feito com graça, isto é, sem mérito por aqueles que o recebem. Deus não tem prazer em sacrifício. Em outras palavras, não podemos fazer nenhum sacrifício para pagar a condenação de nosso pecado. De fato, quando pecamos, nossa condição diante de Deus é tão séria que se tivéssemos que tentar remover a nossa culpa com um sacrifício feito por nós, seria uma grande ofensa contra Deus. Seria um desprezo pela santidade de Deus. Como se um simples sacrifício pudesse apaziguar todo o mal que fizemos
contra Deus. Deus não tem prazer em nenhum sacrifício que pudéssemos fazer. O salário do pecado é a morte e a separação de Deus. O que Deus quer mesmo é um coração contrito. Deus quer que o nosso coração reconheça a gravidade do pecado. Deus quer que o nosso coração reconheça que o nosso pecado é contra Deus. Davi, ele se volta para Deus com base em seus atributos. Em particular, aqui ele se baseia na benevolência de Deus. Nós nunca devemos nos voltar para Deus com base em qualquer suposto mérito. A única maneira que temos de obter o favor e a graça de Deus é baseado na bondade de Deus, na compaixão de Deus e na sua misericórdia. Quando nos apresentamos a Deus, é importante reconhecermos que em nós mesmos não temos nenhum mérito e, portanto, devemos ser totalmente dependentes da bondade e da graça de Deus. A nossa fé deve ser em Deus e não em nenhum tipo de mérito nosso. Quando formos perdoados por Deus, podemos oferecer sacrifícios a Deus. Esses sacrifícios não são usados para obter perdão. Perdão nós só podemos obter em Jesus Cristo. Mas os sacrifícios são de louvor e agradecimento. Quando formos perdoados, é certo que a nossa vida seja um sacrifício vivo a Deus. Nós nos oferecemos a Deus com tudo o que somos, como sacrifícios vivos, para vivermos completamente para Deus. Jesus Cristo, ele já se ofereceu por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele fez o sacrifício em nosso lugar. Portanto, para chegarmos a Deus, somente através de Jesus Cristo. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes. É justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas
é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui neste canal. Continue todos os dias participando conosco. Envie para quem você ama esta mensagem. E que o Senhor Deus te abençoe a cada dia. Que a paz de Jesus Cristo seja sobre a tua vida e o teu coração. Amém.